Vamos lá, galera. A aula de hoje, então, vai ser sobre entradas com... Vamos pegar índice, tá? Que índice é o mais barato, né? Opa, olha só o índice, agora que eu vi. Ele foi lá no segundo alvo que eu projetei para vocês ontem. Vocês lembram? Lembram disso, galera? Lembram que eu falei que quando perdesse esse fundo aqui tinha 900 pontos para baixo? Vocês não acreditaram, né? Pois é, ele foi lá. Paciência. E hoje, ó, foi lá no segundo. Será que vai no terceiro amanhã? Não sei, não sou Mister M, eu faço price action. Eu espero, se perder este fundo aqui, eu vou esperar um pullback nele e vou entrar vendido. Provavelmente eu vou estar operando dólar, mas tudo bem. Vamos lá. O que são as porra das entradas baratas que você pode entrar sem confirmação? Já estou vendo uma aqui na minha cara agora. Vocês estão vendo aqui? Eu estou vendo aqui uma entrada de baixo custo, de baixo risco. Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui minha ferramenta de desenho do Profit. Quais são as entradas de baixo risco? Vamos definir algumas regras aqui. Para eu fazer entradas de baixo risco, no meu caso, as que eu faço de baixo risco, com stops curtos, eu tenho as seguintes regras, que foi resultado, isso não está em nenhum livro, acho que nem nos livros de price action do All Brooks, mas foi resultado de acompanhar essas porra desses gráficos por 20 anos. Vamos lá, regras. Regras para entradas de baixo risco com stops curtos. Tem que ser esses casos, galera. Não é para fazer disso a casa da mãe Joana, tá? Vamos lá. Sempre a favor da tendência ou padrões. É meu caso, tá? Eu não gosto que vocês fiquem procurando topo e fundo, mas padrões em alvos de FIBO ou retrações de FIBO. 2. Bom, tô falando do que tá vindo na minha cabeça, tá? Não preparei slide, para variar, eu não pensei em nada para essa aula. É tudo baseado no que eu faço há anos, que eu não consigo dar aula com slide, mas desde que eu saí da B3 há 6 anos. Saiba ler o mercado, contexto, tendência. 3. Eu vou até botar coisas de outras aulas aqui. Use e abuse do setup violino e setup pedágio. Depois que eu passei, sempre fiz isso, mas como isso nunca está em nenhum livro de análise técnica, nunca esteve, eu nunca ensinei isso para a galera, porque é coisa minha. Mas como eu operava ao vivo, a galera viu fazendo isso e começou a falar, pô, você está fazendo coisa que você não ensina. Ah, ele ensina uma coisa e faz outra. Pau no cu. Eu faço a mesma coisa que eu ensino. Só que como um trader, entre aspas, institucional, já que o falecido, né, dizia que eu operava mais até maior do que muito banco médio na minha mão, e quem já me viu brigando com o Bradesco sabe disso, porra, eu uso meio que, sem nunca ter sido trader de tesouraria, eu uso meio que o feeling, né, ou a maneira de operar de um cara institucional. Eu saio e entro, e para quem vê que acha que eu fiz 6 operações, eu fiz só uma, que para quem opera pequeno, é uma só, vai só gerenciando stop. Eu não, eu entro e saio, diminuo o lote, aumento o lote, piramido, etc. Vocês vão aprender a fazer isso nessas 6 aulas. Então, abuse do setup violino e setup pedágio. Depois que eu resolvi, eu consegui traduzir isso numa aula didática, muita gente que não vinha tentando e não conseguia virar a chave, falou que girou exatamente por isso. Eu sei que essa aula não é sobre setup violino e setup pedágio, eu vou tentar dar uma só sobre isso, mas como agora que como estou fazendo a aula de improviso agora, porra, e para mim isso é fundamental para o que eu vou ensinar. Então, eu não vou entrar muito no detalhe desses setups, até eu nunca gostei de chamar de setup, né? Mas como a galera fica ficcionada quando você fala setup, né? Setup normalmente o pessoal já entende que é santo graal, né? Eu não tenho setup. Eu não tenho setup. Eu leio o mercado e opero o mercado, que ele está me dizendo. É o price action. Não é o do Al Brooks, porque o Al Brooks acha que Fibonacci é brincadeira de criança, né? Então, eu tenho um price action. Se Deus quiser, quem sabe um dia, já que eu não vou entrar para a história do mercado financeiro como o cara que criou o curso universitário de formação profissional no mercado financeiro, quem sabe eu entro como price action fibonático para a história do mercado mundial. Eu gosto de sonhar grande, porque sonhar pequeno dá mesmo trabalho e eu sou fã do Jorge Paulo Lema. Então vamos lá. Quarto. E outra coisa, eu só cheguei onde cheguei porque eu sempre fiz coisas que nunca ninguém fez, né? Minha empresa de tecnologia começou em 93 porque eu fiz coisas que nunca ninguém tinha feito em internet. Conectar mainframe com correio eletrônico internet, fazer o banco de dados Oracle, mandar mensagem para os gestores via internet,
conectar telex, o cara mandar um telex para um e-mail internet e vice-versa. O primeiro servidor de correio eletrônico MAMPS de internet do mundo. A Microsoft, mesma coisa. Eu fiz a instalação do maior projeto de Microsoft do mundo em 2002. Então, eu sempre quero fazer coisas que me deem tesão. E, infelizmente, o que me dá tesão, ou felizmente, é fazer algo que nunca ninguém fez. Tô fazendo improviso, tá? Eu tinha tido outras ideias antes, mas não tô lembrando por causa do Covid, que me deixou sem memória. Então, tô parindo tudo do zero agora. Entendam o que é pullback. Entendo o que é pullback oculto. Acho que tá bom. Depois, se eu lembrar de alguma coisa, eu rabisco. Bom, então, conforme vocês viram, a gente cravou o segundo alvo de FIBO de ontem, que cravou perfeitamente, não só uma vez, mas 2 e 3 vezes, tá? E aí abriu com gap de alta. Depois eu até vou botar os FIBOs intraday, tá? Mas esse é o FIBO maior, é o FIBO da tendência, é o FIBO dos 60 minutos, tá? Então ele é o mais importante. Então tá um gráfico bem limpinho aqui. Se vocês quiserem trabalhar com os FIBOs maiores, se vocês tiverem a paciência de esperar para serem snipers de verdade, né? E não sniper de Call of Duty, mas sniper de botar o cu na reta na Síria para lutar com o Talibã, um atirador de elite do BOP, vocês vão ter que ter paciência. E isso, a gestão de risco do Profit ajuda muito, né? Porque conforme vocês começam a ser estopados e serem bloqueados por impaciência, no dia seguinte você começa a ter paciência, senão você perde as melhores oportunidades, né? Vamos começar aqui. Eu não vou pegar desde o início, vou pegar aleatoriamente o que está aparecendo na minha tela, tá? Quando você vê um gráfico como esse de ontem, que quem estava na sala ontem não, na terça, viu que depois de eu ter, vamos lá, do gráfico ter rompido esses alvos de baixo aqui, ó, que foi que a gente começou a operar. Lembra que eu falei aqui, ó? Se perder esse terceiro alvo, lembram disso? Espero que vocês lembrem, não sejam gagás. Está no Ogro Pro para quem é assinante. Mesmo quem não é assinante, está no Ogro Pro Lite. Espero que vocês lembrem, que vocês não sejam desonestos intelectuais comigo e digam que isso aí é obra pronta. Vocês lembram que esse aqui era o alvo que eu comecei a trabalhar no início do dia? Lembram disso? Está no Ogro Pro isso. E aí eu falei, se perder o terceiro alvo aqui, a gente tem esta perna para baixo. Então a gente tem este movimento de alvo. E olha, e eu falei, e aí ele rompeu. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lembrar agora, né? Quase que eu apaguei tudo aí ia embora o texto. Então vamos lá. Ele rompeu aqui, certo? E o que eu falei aqui? Eu não sei se eu falei, agora eu já não lembro se eu falei. Mas é o que eu vou ensinar agora e eu falo isso há anos. O que é esta porra dessa sombra aqui? Pullback oculto. Pullback oculto. Essa talvez aqui, apesar de ter ficado em quarto lugar na lista, talvez seja a coisa mais importante para quem quer operar a favor da tendência, quem quer operar a favor da tendência e também em padrões de FIBO, retrações de FIBO. O mais importante é, entenda o que é pullback oculto. Isso é uma coisa que eu desenvolvi sozinho. São 30 mil horas de tela, no mínimo, botando o cu na reta. Por isso que eu lembro. Ou seja, ele rompeu aqui. O que é essa sombra aqui? Interprete como pullback. Aonde é a entrada? É aqui. Aonde é o stop? É aqui. E aqui eu tenho este fundo rompido, o terceiro alvo de FIBO rompido. Acabou. Essa entrada mais tesuda que existe. Stop mais barato que esse não existe. Você quer ficar tentando acertar a venda em tendência de alta? Às vezes você vai acertar. Mas na maior parte das vezes você vai errar. Digamos que você vai errar 80%, 90% das vezes. E com tal taxa de erro, quando você acertar, na primeira correção você vai alfaçar. A gente tem que lembrar que quando o índice fez 131.190 pontos, que foi o nosso topo histórico, ele deixou um candle de reversão no 1 minuto e caiu 31.190 pontos. Só que só Nostradamus e Mr. M sabe aonde está o candle de 1 minuto que vai finalizar a tendência. Você tem que ser um arrombado do caralho para acertar isso. Se você tentar isso
dezenas de vezes, centenas de vezes, uma vez você vai acertar, mas você vai estar com o cu tão espanado, sem prega nenhuma, mais liso que rodinha de rolimã, que depois de 200 pontos de gain, se voltar 50 pontos, você vai botar 150 pontos no bolso. Isso não vai pagar os 1.500 pontos que você tomou de stop antes. Esse é o lance que eu venho pregando há 8 anos no YouTube, há 6 anos no projeto. Ou vocês acham que eu nunca tentei fazer isso, galera? Vocês acham que eu sou diferente de vocês? Vocês acham que eu sou um ET? Que eu vim de Marte? Que eu sou iluminado? Que eu sou Einstein? Eu sou a porra de um trader igualzinho vocês. Só que eu sou cabeça dura. E graças a Deus eu tive um currículo de TI invejável, que todas as vezes que eu quebrei, eu consegui um emprego, nem que fosse por 3, 4 meses, para ganhar uma puta grana, vender um puta projeto, botar 100 mil que seja de bônus no bolso e recomeçar do zero. Até que eu não precisei mais fazer isso, ou realmente, na verdade, a realidade tem que ser dita, né? O mercado de TI inteiro sabe que eu só quero ser trader e que nunca mais vão dar emprego, porque sabem que eu vou trabalhar 2, 3 meses, ganhar dinheiro e vou sair. Vou fazer a meta do trimestre, botar o bônus no bolso e vou embora para ser trader. Então, graças a Deus, há mais de 12 anos eu não preciso fazer isso, mas eu fiz, usei esse artifício várias vezes. E a maioria de vocês não tem essa mordomia. Alguns já estão na aposentadoria, né? Alguns, a única solução que sobra é dirigir um Uber. Isso se não vender o carro para poder alavancar e tentar recuperar as perdas, né? Porque aí nem o Uber consegue. É tanta história trágica que eu ouço, mas isso não dá ibope no YouTube, isso não vende curso, não vende mentoria, infelizmente. Então tá aqui, pullback oculto. Olha só, aqui essa venda espetacular aqui na perda desse fundo. E olha só quantos pontos deu, meu. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 5 em meia hora, 35 minutos. Foi no alvo, você zerou. 35 minutos. Quantos pontos será que deu? Vamos contar aqui. 1.000 pontos. Eu falei ontem de 900, mas 1.000 pontos. E stop de 230. Se você quer stop de 100, Beurou, então você vai ter que realmente operar opções binárias, não é comigo. Esse aqui deu 200 pontos. Mas, porra, 5 para 1, meu. Se você não fizer isso com um contrato, para aprender a ter confiança, por mais vídeos como esses que vocês assistam meus, por mais operações dessa que eu faça ao vivo, como eu fiz durante 5 anos, não adianta. Se vocês não fizerem, não quer dizer nada, absolutamente nada. Agora, operações, por exemplo, de reversão, de tentar acertar topo. Aí sim tem que olhar a porra do contexto. Então aqui, a gente tem o que aqui? Um puta de um suporte, não, uma resistência dupla. Era o terceiro alvo de Fibo e a cabeça desse pivôzão de baixa que foi acionado. Olhem só isso aqui. Porra, meu. Esse aqui até os caçadores de topos e fundos devem ter acertado, né?